O conteúdo que te trago aqui hoje é de extrema importância. Tem a ver com os principais erros que as pessoas cometem em ambiente de entrevista. Então, o primeiro erro, muito comum, é a não preparação acerca da empresa. É fundamental que antes de ires a uma entrevista te prepares e que conheças um pouco sobre a empresa ao qual te estás a candidatar. Não só ao nível daquilo que é o negócio, mas também ao nível daquilo que são os valores da própria empresa, quem é que trabalha nessa mesma empresa. Para quê? Para no dia da entrevista, se surgirem questões sobre a empresa, tu dominares o assunto e naturalmente isso vai impressionar o recrutador, ok? Boa. Então, segundo erro muito comum é o chegar atrasado. Portanto, as pessoas fazem mal as contas e normalmente chegam muito em cima da hora da entrevista ou às vezes até atrasados. E isso faz com que muitas vezes entrem dentro da entrevista extremamente ansiosos e nervosos e naturalmente não vão evidenciar o seu maior potencial, nem tão pouco responder às questões de uma forma calma, estruturada e naturalmente simples, de modo a que o entrevistador entenda, enfim, aquilo que a pessoa quer transmitir. Outro erro muito comum, e estamos a falar do terceiro erro, é a forma como tu te vestes, inadequadamente. Ou seja, as pessoas vão para uma entrevista, não estudam a empresa, não fazem ideia do tipo de roupa que devem usar e muitas vezes vão vestidas de forma inadequada. Se estivermos a falar de uma empresa mais formal, naturalmente tens de ter alguns cuidados na forma como te vestes. Não só na roupa, como também nos acessórios, como nas cores, por exemplo, do verniz ou na própria, enfim, na própria forma como tu fazes a tua maquilhagem, no caso das meninas. Portanto, um dos erros é vestir-te de forma inadequada para a empresa onde estás a candidatar. Quarto erro, também muito comum, tem a ver com não te preparas para as perguntas comuns ou habituais numa entrevista de seleção. A lista dessas perguntas tu podes encontrar, por exemplo, na internet ou em livros. Existem imensos livros sobre as várias perguntas ou as perguntas mais frequentes. Prepara muito bem essa informação, mas de uma forma direcionada para ti. Ou seja, prepara muito bem aquilo que são as tuas motivações, as tuas competências técnicas, as tuas competências comportamentais e, acima de tudo, evidenciar quais são os teus pontos fortes e aquilo que tu tens para dar e para entregar à empresa ao qual te estás a candidatar. Quinto erro muito comum que as pessoas normalmente cometem nas entrevistas de seleção, que é o seguinte: falar mal das antigas experiências profissionais ou dos estágios por onde passaram. A verdade é que nem sempre as experiências são positivas, mas não convém ir falar mal na entrevista de seleção. Se vos fizerem perguntas sobre as anteriores experiências, digam que correu tranquilamente, mas que neste momento procuram um novo desafio e que o vosso objetivo é crescer continuamente e aprender cada vez mais. Então, não deem tanta importância às antigas experiências, nem falem mal das antigas experiências. Sexto erro, muito comum, é a não fazer perguntas, ou por medo ou por receio. Normalmente os candidatos respondem às perguntas, no final é-lhes dito, então, quer colocar alguma questão, tem alguma dúvida, e os candidatos normalmente dizem que não têm qualquer dúvida. É um erro. Façam perguntas, não tenham qualquer receio, naturalmente vai evidenciar que têm curiosidade, que têm interesse pela vaga. Claro, perguntas adequadas, uma vez mais, à entrevista e à ocasião. Em relação às condições, podem sempre perguntar sobre as vossas condições, mas não refiram diretamente a questão do salário, porque nem todas as empresas estão disponíveis ou dispostas para o comunicar no primeiro contacto ou naquela entrevista. Sétimo erro, muito comum, é não adaptar o discurso à empresa. Isto acontece muitas vezes. O candidato não estuda a empresa, não sabe qual é a empresa ao qual se está a candidatar e não consegue adaptar o seu discurso. Por vezes, isto é suficiente para que o candidato não seja selecionado. Oitavo erro, muito comum, é aquele tipo de pessoa que fala muito ou aquele tipo de pessoa que não fala nada. O ideal é vocês conseguirem responder às perguntas de uma forma estruturada, simples, clara e naturalmente o conteúdo certo, assertivo. Nem muito, nem pouco.
ok? Nono erro muito comum e que eu quero fazer aqui bastante ênfase tem a ver com não é capaz de identificar as suas competências técnicas e não só, as comportamentais e as pessoais. A maioria das pessoas não sabe identificar as suas competências pessoais, não consegue referir quais são as suas qualidades, não consegue referir quais são as suas áreas a desenvolver e, naturalmente, o recrutador, quando souber que você já tem esse autoconhecimento, vai valorizar e vai, obviamente, recordar-se dessa situação no momento da seleção e da escolha. Por último, o erro número 10 é a motivação. Não demonstrar a motivação para a vaga, não demonstrar o interesse para a vaga. E esse é crucial. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se tiverem dúvidas ou questões, por favor, não hesitem, enviem-me um e-mail ou lá nos encontramos na próxima aula. Até à próxima!